Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Nós vamos ler 3 versículos. Vamos ler 3 versículos, ok? E nesta noite, quero falar sobre o tema que está aqui no telão, nossos desertos e a soberania de Deus. Amém? Com base em alguns textos que nós vamos aqui hoje meditar. Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Bem, deixa só nessa tela, tá bom? Não precisa ler passar as demais, porque eu vou fazer uma leitura aqui, certo? Sequencial em outros versículos seguintes. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, certo? Primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e aí vem o Deuteronômio. Bem fácil de achar e localizar, né? Muito bem. Bíblia aberta, celular ligado, não celular, né? A Bíblia do celular, muito bem. Só não esqueça de deixar o celular no silencioso. Vamos lá, diz assim: lembre-te de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Verso 3: assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos do Senhor, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra aonde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra aonde as rochas têm ferro, onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Verso 10: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês. E verso 16: ele o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Amém? Até aqui, vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é tudo o que nós precisamos, Pai. E nesta noite, Senhor, nós não vamos ouvir outra coisa, senão a Tua palavra. Se alguma preocupação estiver na mente, no coração, tira agora, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Se alguém estiver preocupado com algum familiar doente, que está acamado, meu Deus, ou precisando de restauração, que o Senhor venha fazer, Senhor. Se alguém estiver com algum problema no relacionamento, no lar, na casa, que o Senhor cuide nesse momento, Pai, para que a Tua palavra não seja impedida de entrar no nosso coração e fazer o Seu grande propósito que o Senhor tem para com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados? Graças a Deus. Então, nesta noite eu quero discorrer sobre esse tema, que é os nossos desertos e a soberania de Deus. Falar sobre a soberania de Deus, ele não é fácil, é até patético alguém humano falar de um Deus tão grande. É difícil alguém limitado falar de um Deus ilimitado. É difícil para um ser mortal falar para um Deus que é imortal, um Deus autoexistente. Como alguém me perguntou uma vez, da onde Deus surgiu? Quem criou Deus? Da onde é a origem de Deus? A minha resposta foi, como pode alguém finito explicar o infinito? Alguém tão limitado explicar um Deus ilimitado? Então não compete a nós essas coisas, mas Deus é autoexistente, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, criou todas as coisas, e por Ele ter criado todas as coisas, nós estamos aqui, amém? Diga graças a Deus. Muito precioso, meus irmãos. Semana passada, o pastor Daniel pregou uma mensagem muito preciosa. Falou sobre provas e falou sobre lutas, a diferença, e construiu muito na nossa vida. Muitas pessoas foram muito abençoadas, todos nós fomos abençoados. E a mensagem de hoje, irmãos, ela pega um pouco da mensagem do domingo anterior e é uma sequência. Mas frisando que a soberania de Deus, a grandeza de Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, e Ele age da maneira que bem entender. E para que venhamos entender, irmãos, que Deus tirou o povo que estava escravo numa nação chamada Egito, Deus arranca eles lá que estavam sendo escravizados, estavam trabalhando e apanhando, trabalhando, não era fácil a vida deles, e Deus, por misericórdia, levantou Moisés, um profeta, e tirou aquele povo da escravidão do Egito. Eles caminharam por aquela terra que poderiam fazer em 15, 20 dias talvez, e eles demoraram 40 anos. Deus poderia levá-los por um caminho mais fácil, mas Deus não levou pelo caminho mais fácil. Quem sabe hoje você não entende. Por que a minha vida está tão complicada? Por que as coisas para mim não dão certo? Eu poderia estar vivendo uma vida melhor. Será que é isso que Deus escolheu para mim? Meus amados, há consequências de nossas escolhas, como semana passada nos foi falado. Mas tem momentos, irmãos, que o próprio Senhor nosso Deus está agindo. E às vezes o próprio Senhor nos coloca num deserto e nos faz passar pelo deserto. Porque o texto diz, lembre-se como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todo o caminho do deserto. Quem conduziu pelo deserto foi Deus. Quem fez eles entrar no deserto foi Deus. Às vezes a pessoa pergunta, por que eu perdi o meu emprego? Por que essa doença? Por que o meu casamento está balançando, está uma situação tão difícil? Pode ser, meu irmão, que Deus está trabalhando, que Deus está te levando por um caminho que não é o que você gostaria, mas às vezes Deus está nos levando por um deserto, Deus está nos levando por caminho de aflição, bem que escreve o salmista no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição,
para que aprendesse os teus caminhos e os teus decretos. Meus irmãos, quando eles entrariam na terra prometida, eles teriam que expulsar 7 nações poderosas, que a Bíblia menciona, eram os girgazeus, eram os amorreus, eram os cananeus, eram os ferezeus, eram os heveus e eram os jebuseus. Todos nós temos estes 7 também, que nós precisamos expulsar da nossa caminhada. E todos eles têm o jebuseu, o ferezeu. E aí vai, irmãos, nós temos muito do nosso eu, que Deus precisa trabalhar para expulsar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância. São inimigos que nós temos dificuldade de expulsar da nossa vida, porque nós queremos às vezes estar no controle, estar no comando. Deuteronômio capítulo 8, ele fala de como Deus tratou o povo no deserto. E às vezes pensamos que é o mundo que é cruel, o sistema que está difícil, é o governo que não toma uma ação, mas é Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus operando. E às vezes a gente fica perguntando, por que essa doença, por que esse desemprego, por que esse diagnóstico? Às vezes não é obra do acaso, mas é obra de Deus. Porque, irmãos, o deserto é um desconforto, mas foi Deus que levou esse povo por um deserto. Deserto, irmãos, é Deus trabalhando em nós, é Deus agindo em nossas vidas. Mas deserto não é Deus trabalhando contra nós, mas é Deus trabalhando a favor de nós. Deus é um pai. O texto aqui mesmo menciona como um pai conduz e trata o seu filho. O Senhor diz, assim eu trato vocês. Um pai não dá somente amor, um pai não dá só comida, um bom pai dá disciplina, um bom pai ensina, e ele disciplina aqueles que ama. A Bíblia mesmo diz que Deus ama aqueles que Deus ama. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Deus, irmãos, é pai, mas não dá só sorvete, não dá só bala, não dá só picolé, não dá só presente. Às vezes Deus dá um deserto, às vezes Deus envia um deserto com o propósito de nos amadurecer, porque Ele tem um grande propósito na sua vida, amém? Porque Ele tem um grande propósito para fazer em nossa vida, para construir o propósito dEle, porque o propósito dEle é eterno. E Ele diz, eu levei vocês para lá, para pôr vocês à prova, mas depois eu lhes dei maná. E a Bíblia diz, irmãos, que toda palavra procede de Deus. E Ele diz, os vossos pés não incharam, mas Deus estava disciplinando. E sabe que o inimigo, Satanás, ele trabalha, irmãos, para colocar orgulho no coração. A queda dele foi por causa do orgulho. E o Senhor diz, olha, não digam vocês quando entrar na terra prometida, que foi vocês que construíram aquelas belas casas, que foi por causa da força de vocês, que vocês ampliaram o rebanho que vocês têm. Quando vocês estiverem morando em boas casas, não diga, eu consegui. Ah, meus irmãos, mas eu encontro na palavra de Deus, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E como é que Deus dá graça aos humildes? E eu vejo, irmãos, às vezes na experiência como pastor, Deus resistindo a pessoas, Deus resistindo, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, e soberba é uma coisa que nós não detectamos na nossa vida, Ele é indetectável em nós. Nós nunca nos acharemos orgulhosos, achamos que ele é orgulhoso, ela é orgulhosa, fulano é orgulhoso, mas não olhamos para dentro e não conseguimos encontrar dentro da gente orgulho. A gente acha que é o outro, e a gente chama os outros, tu é orgulhoso, tu é orgulhosa, e ficamos lançando flecha para os outros, quando o nosso coração é orgulho e não tem humildade. E Deus trabalha contra o orgulho. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas também ele é o pai do orgulho. Quando ele disse, eu vou ser maior que Deus, quando ele levou anjos, um terço de todo o contingente celestial, a se rebelar contra Deus, o que ele prometeu? Orgulho. Nós vamos ser maior.
Não foi o que prometeu para Eva e para Adão, que eles seriam igual a Deus? Orgulho no coração, semeando orgulho no coração. E o deserto, irmãos, foi para arrancar a erva daninha do orgulho que estava na alma deles. Paulo, meus irmãos, Saulo de Tarso, caiu no chão, porque sua soberba precisava ser humilhada. Ele ficou cego, e Deus manda lá um irmãozinho. Não foi um bispo, um apóstolo, um grandão, os títulos que existem por aí espalhado, mas foi um irmãozinho. Deus mandou ele lá para cuidar e para pôr as mãos sobre Saulo para fazê-lo enxergar. Foi lá orar por ele, e foi necessário deixá-lo 3 dias cego. Foi Deus que deixou aquele homem cego. Não foi obra do acaso, não foi uma luz tão forte, e aquela luz ele ficou cego. Não tem explicação científica, meus irmãos, quando Deus está tratando de alguém. Quando Deus está trabalhando na vida de alguém, não tem diagnóstico, não tem aparelho sobre a face da terra, não existe sofisticação tecnológica que possa descobrir o problema de uma pessoa. Quando Deus está trabalhando, quando Deus está agindo, quando Deus está agindo a nosso favor, mas usando ferramentas que nos fazem doer e nos conduzindo pelo deserto. E humilhação, meus irmãos, humilhar-se é se render. Eu quero dizer nessa noite, humilhe-se para que Deus te levante, para que Deus te sustente. A Bíblia diz, meus irmãos, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando quem ele possa tragar. E quem é que ele vai encontrar? Alguém que aponte algum tipo de soberba no seu coração. Ele diz assim, olha, não se humilhe, não se baixe para ninguém. Não tem nada de ser humilde, irmãos, é a expressão, é a atitude de arrogância e soberba com que fez com que ele cair. Ele é o maior promovedor, o maior promotor de arrogância. E ele anda ao derredor procurando alguém, e facilmente se torna uma presa, por não se humilhar. Quando alguém está tentado em alguma área, se humilhe, diga, eu estou fraco, estou debilitado, eu preciso de força, eu preciso de ajuda. Para nós, irmãos, nos deixar ser trabalhado por Deus. Deus nos leva para o deserto, para tratar do nosso caráter. E Deus está trabalhando muitas vezes para nos levar para o céu. Porque do nosso jeito, muitas vezes não pode. A nossa religiosidade às vezes se torna soberba. A Bíblia menciona uma parábola que Jesus fez uma menção. Jesus, aliás, estava numa festa. E reparando, diz o texto, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. E disse assim, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está registrado em Lucas capítulo 14, versículo 7 a 11. E aí Deus conduziu esse povo, irmãos, para o deserto, para trabalhar na vida deles. E deserto é um lugar árido, seco, com muitos perigos. Perigos a toda hora, sem água, sem sustento. É um lugar solitário, que tem temperatura extrema durante o dia e à noite um frio terrível. E Deuteronômio diz, te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor, o teu Deus, te guiou pelo deserto, durante os 40 anos, para te humilhar, te provar, e para saber o que estava no teu coração. Foi Deus que conduziu, foi Deus que levou eles pelo deserto e para o deserto. E o nosso Deus, irmãos, não muda. Se levou aquele povo, por que que eu não vou ser conduzido por um deserto? É o mesmo Deus. É Ele que diz, Malaquias capítulo 3, verso 6, de fato, eu, o Senhor, não mudo.
A palavra de Deus também diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a imutabilidade de Deus, menciona Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago capítulo 1, verso 17, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Ele não muda, é o mesmo que conduziu o povo pelo deserto, e que também permite os desertos sobre a nossa vida. Deus que é soberano, irmãos, e faz como Ele quer, fez o que Ele quis com o povo de Israel. Ele também trabalha na nossa vida, também age na nossa vida. E é Ele, irmãos, que usou da sua autoridade sobre o maior homem que havia sobre a face da terra. No tempo do exílio do povo, que foi levado para a Babilônia, não tinha homem maior do que um homem chamado Nabucodonosor. A história dele está registrada em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Está lá depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Está o livro de Daniel, capítulo 4. Que fala de um sonho de Nabucodonosor. A Bíblia menciona que Nabucodonosor teve um sonho, uma árvore muito grande, que a sua copa chegava até os céus, e era extraordinariamente grande, e ninguém conseguiu revelar o que era aquele sonho. E aí chama então Daniel, e Daniel revela esse sonho. E aí, nesse sonho, ele menciona que essa enorme árvore, veio um anjo e cortou aquela árvore, e deixou só no toco. E aí Daniel então diz: olha, essa árvore, rei, é o Senhor, porque ninguém sobre a face da terra é tão poderoso, é tão grande, não há outro ninguém como tu. Diz ele, porém, reconhece e te humilha diante de Deus, porque Deus está predeterminado para acabar com a tua vida, para te cortar, já que tu acha no teu coração que foi tu que fez, mas pelo contrário, foi Deus que te exaltou. Foi Deus que colocou você como a autoridade maior. E a Bíblia menciona que Deus é que institui reis. A Bíblia menciona que as autoridades são instituídas por Deus. E o que fez agora então Nabucodonosor? Passaram-se 12 anos depois do sonho, e ele não se humilhou. Um dia, passeando, ele olhou tudo aquilo que tinha, toda a sua glória, e a glória dele, ele se exaltou no seu coração e disse: olha, eu sou bom mesmo, eu sou o cara, eu conquistei tudo isso, não tem ninguém maior que eu sou o cara mesmo, eu sou o fera. E exatamente naquele momento, irmãos, ele ouviu uma voz do céu, e essa voz do céu veio contra ele, e exatamente naquele momento, ele ouve a voz de Deus dizendo para ele, e se cumprindo. A Bíblia diz no versículo 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio uma voz do céu, que disse: é isso que estás decretado, quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, e comerá capim, como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, versículo 33. E ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como garras de aves. Verso 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Deus Altíssimo e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Verso 35.
Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada, com os seus exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe: o que fizeste? Verso 36, naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros, os nobres, me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus tem poder para humilhar. Foi ele que fez, foi ele que agiu. Agora Nabucodonosor perde a consciência, a razão, e vive como um animal. Uma loucura se abateu sobre ele. Nem dentro de casa não queriam mais ele. Ele não era aceito em lugar nenhum, porque não tinha raciocínio, razão. Ficou pior do que um doido, do que alguém que teve alguma doença mental. E ele ficou agora humilhado, envergonhado, pastando, a Bíblia menciona, por 7 períodos, 7 tempos, que são 7 anos. 7 anos humilhado. Mas, meus irmãos, era Deus tratando. Ou será que foi apenas uma doença que se bateu sobre ele, tem que tratar com um psiquiatra, tem que se tratar com medicamentos fortes? Não, era Deus agindo, era Deus operando, era Deus realizando. E Deus faz como lhe aprouve. Deus age da maneira que ele quer, porque ele é soberano, ele está sobre tudo e está sobre todos. E às vezes nos perguntamos: por que essa luta? Por que essa prova? Por que estou passando por tudo isso? Aí, será que não devemos perguntar: será que Deus não está trabalhando no meu deserto? Será que Deus não está agindo no deserto que eu estou passando? As dificuldades pela qual eu estou enfrentando, as humilhações e vergonhas que eu estou cruzando por elas. Porém, meus irmãos, Deus nos ensina, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus estava trabalhando. Deus, irmãos, nos conduz aos desertos para nos ensinar, para nos moldar, também para nos humilhar, pois sem humilhação não existe exaltação, para provar quais são as verdadeiras intenções do nosso coração e para provar a nossa fé e nos fazer crescer também. Agora, irmãos, deserto é lugar de provação, sim, mas também é lugar de provisão e é lugar de milagre. É lugar também de ver a glória de Deus, é lugar de buscar a face de Deus, é lugar de buscar intimidade com Deus, é aonde nós nos tornamos mais sensíveis para escutar a voz de Deus, é lugar onde o próprio Deus nos atrai para falar o nosso coração, como diz lá em Oséias capítulo 2, versículo 14, no deserto, irmãos, é lugar de milagres. Foi no deserto que Ele abre o mar vermelho para o povo passar, é no deserto que Deus manda maná para suprir a vida deles, é no deserto que Deus manda codornizes para sustentar eles, conforme está em Êxodo 16, verso 35, e também da onde saiu a água da rocha, conforme Deuteronômio capítulo 8, 15, mas também Deus lhe dava proteção através da nuvem durante o dia, e coluna de fogo à noite. No Salmo 78, verso 7, diz: para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, e diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a esperança, e a esperança, a experiência, e a esperança não traz confusão, quando o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, meus irmãos, se Deus nos conduz, se Deus está conduzindo a tua vida por um deserto, a tua oração não foi respondida ainda, o teu clamor ainda não foi respondido, não é porque Deus está surdo, não. Isaías nos diz que a mão do Senhor não está encolhida,
e nem os seus ouvidos estão trancados, tampados ou agravados. Mas a Bíblia diz assim: as vossas iniquidades fazem separação. Por que Deus não respondeu ainda? Porque será que Deus está nos levando para um deserto? Agora, irmãos, se Deus está levando para um deserto, vamos aprender a adorar a Deus no deserto, porque Deus está nos ensinando, e Deus está preparando algumas lições que nós podemos aprender no deserto. Pode observar que quando Deus levou para o deserto, sempre levou os melhores líderes, os melhores homens. Se você está passando por um deserto, porque Deus achou graça e misericórdia, que você é um grande homem, uma grande mulher que vai ser poderosamente usada por Deus. Há um propósito de Deus de nos preparar, nos amodelar para fazer uso da nossa vida, amém? Aí eu encontro, irmãos, Moisés sendo levado para o deserto, mas Deus transforma e Deus usa a vida dele de uma maneira extraordinária. Deus leva José, que era amadinho do pai, leva para um deserto, mas José se torna alguém tremendamente usado por Deus, dentro de um propósito de Deus. Ele se torna o maior lá no Egito, depois de Faraó. E ele manda Elias para o deserto, manda Paulo para o deserto, para ser treinado por Deus nesse deserto. Jó capítulo 2, verso 3, se nós analisar, parece que Jó não merecia passar por um deserto. Jó não, de maneira nenhuma, porque a Bíblia menciona que ninguém na terra era semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus permitiu um deserto na vida de Jó, mas a Bíblia menciona que ele recebeu em dobro. Depois tudo que tinha sofrido e passado, ele recebe em dobro. E José também, quando é mandado para o Egito, era o filhinho preferido de Israel, de Jacó. Deus constituiu ele, irmãos, como governador máximo lá no Egito, abaixo apenas de Faraó. Jesus também passa 40 dias no deserto, é tentado. E aí Jesus fica esses 40 dias, foi para o deserto, mas foi no deserto que ele teve autoridade para vencer o inimigo. Foi através do deserto que a sua vitória veio. E deserto, irmãos, que é calor demais. A temperatura durante o dia chega de 40 até 58 graus. À noite faz um frio insuportável. Raramente o deserto seria o roteiro de viagem de alguém. Para onde você gostaria de passar as suas férias? Eu gostaria de ir no deserto. Vou comprar um pacote no deserto lá, para ficar num hotel. Não existe hotel no deserto. Não existe água no deserto. Não existe beleza no deserto. Existe, irmãos, é miséria, solidão, isolamento. É só o que tem. Não é um lugar, não é uma das maravilhas que alguém gostaria de estar. Deserto, às vezes traz lembrança do passado. A Bíblia menciona que os hebreus que tinham saído do Egito, e eles estavam no deserto. Lá eles tinham lembrança do passado. Eles se lembravam, como era bom lá no Egito. Lá nós tínhamos só feijão e arroz para comer no Egito, mas era bom demais, é lá que nós queremos voltar. Não tem perspectiva. Não consegue enxergar um palmo na frente dos seus olhos. Eles tinham lembrança, vontade de voltar para trás. Quem está no deserto, às vezes dá vontade de voltar. Vontade de cometer aquela atitude que eu tinha, aquela vida velha que eu tinha. Mas no deserto, irmãos, nos aprimora. Deserto nos melhora. E deserto ensina-nos boas lições. Quero mencionar algumas das lições que nós podemos aprender. Primeiro, irmãos, Deus só leva para o deserto aquele que Ele deseja provar, transformar e realizar uma grande obra. Deus escolhe quem Ele quer levar para o deserto. Se Deus não tem plano na vida de alguém, por que levar no deserto? Bom, então pode ser exatamente o que o pastor Daniel falou, é uma luta só, porque a pessoa semeou e colheu. Mas quando Deus, irmãos, está nos provando, está nos levando para um deserto, é porque Deus tem uma obra maior. A maior prova da nossa fé, irmãos, é a gente saber esperar. Abraão esperou durante muitos anos. Foi um deserto para a vida dele. Quando alguém chegava e dizia, mas o senhor falou que vai ser o pai da fé, Deus falou contigo ser o pai da fé, mas onde é que está o filho? Não nasceu filho nenhum.
passa por um deserto. Mas, irmãos, é Deus nos ensinando a esperar. E é uma grande dificuldade do ser humano saber esperar. O ser humano não sabe esperar, tem dificuldade no esperar. Nós somos uma geração da alta tecnologia dos últimos tempos, queremos as coisas rápidas, queremos as coisas ligeiras. Mas, irmãos, Deus trabalha no deserto nos ensinando a esperar. O salmista, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Precisamos aprender a esperar. Deserto nos ensina a ser paciente. Quem sabe você ainda não é paciente, quem sabe você está precisando passar por um deserto para aprender a ter paciência. Quem sabe você está passando por um deserto, porque Deus deseja te ensinar o ato da paciência e saber esperar. Deuteronômio 1:31 diz: também no deserto, viste que o Senhor vosso Deus vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegar a esse lugar. A segunda coisa que podemos aprender no deserto, irmãos, no deserto aprendemos que, embora nos sintamos sozinhos, Deus está sempre ao nosso lado. Foi assim com o povo de Israel, sob a liderança de Moisés. O texto diz: assim partiram de Sucote e acamparam em Etá, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 20, 21 e 22. Deus sempre acompanhou. Deus não deixou ele sozinho. Vai, meu filho, fica no deserto sozinho. Não, você pode estar sozinho, sem pai, sem mãe, sem o seu cônjuge, mas o Senhor promete que a presença dele vai andar conosco e vai estar conosco no deserto. A terceira lição que podemos aprender no deserto. Na escola do deserto, nós vamos aprender, irmãos, que Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Deus não nos leva para o deserto, irmãos. Aliás, Deus nos conduz e nos leva para o deserto para falar ao nosso coração, para falar conosco, para ministrar o nosso coração. E aí nós vamos entender que Deus está interessado, irmãos, em nós. Não é o que temos, não é o que você possui, não é o que você planeja possuir, que é o interesse de Deus. Mas o interesse de Deus, irmãos, é realmente estar interessado na sua vida. Quarta lição que aprendemos no deserto ele nos humilha para nos destruir, mas para no final nos restaurar. Às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes os problemas estão se avolumando, como dizem que os problemas não são corajosos, porque nunca vem sozinho, sempre traz mais um outro mal junto. Assim foi com Jó, é um problema somado a outro, problema familiar, problema, perdeu os filhos, perdeu toda a sua propriedade, perdeu todos os seus bens, e ainda a mulher está brigando com ele, mandando ele amaldiçoar a Deus. Problema conjugal, todas as sortes de problema enfrentou, mas Deus estava trabalhando no seu servo. Deus não estava trabalhando contra ele, mas estava trabalhando nele. No deserto, irmãos, quinta coisa que podemos aprender no deserto: Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós, provando que Ele está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Deus está mais interessado na tua vida do que no teu trabalho. Então o deserto é Deus trabalhando em nós, pelo interesse de agir em nós e nos aperfeiçoar. Vida com Deus, irmãos, precede trabalho para Deus. A motivação é mais importante do que realização. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas sim ter intimidade com Deus. Nosso interesse, nosso foco deve ser o Deus da obra, que é mais importante do que a obra de Deus. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, Ele designou eles para estar com Ele, somente para depois serem enviados para o trabalho. Primeiro era para estar com Ele. Deserto
É Deus nos chamando, irmãos, para estar conosco, para nós estarmos com Ele. Sexta lição que nós podemos aprender no deserto, que na escola do deserto, aprendemos a depender mais do provedor do que a provisão. Quando Elias, o profeta Elias, foi arrancado, tirado do palácio e enviado para o deserto, ele deveria beber da fonte do Querite e ser alimentado por corvos. Ele mesmo diz no livro do profeta Isaías, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Segundo dizem, escrevem alguns estudiosos, ele era sobrinho do rei. Era alguém que morava no palácio. E Deus tira do palácio e coloca ele aonde? Num deserto, trabalhando na vida dele. Depois ele vai para uma cova, vai para uma caverna, e ele pensa que Deus havia o abandonado. Mas Deus nunca o abandonou. Deus estava trabalhando nesse profeta, tornando ele um grande profeta, um grande homem de Deus. Quem sabe, toda essa luta, esta batalha, Deus está trabalhando na sua vida, porque Deus quer usar de uma maneira poderosa, amém? Um aprisco mais abençoado, discipulado mais abençoado, a tua casa que é um anfitrião mais abençoado. Deus está promovendo, Deus está trabalhando, porque Deus quer fazer uma grande obra, mas Deus não quer que esta grande obra que vai ser feita um dia, diga: olha, eu é que consegui fazer, o meu entendimento fez isso, a minha estratégia, o meu jeito, a minha forma. Não, irmãos, é Deus realizando, é Deus operando, é Deus fazendo toda a diferença. Também Deus nos leva no deserto, Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que dos nossos recursos. Na escola do deserto, aprendemos que o nosso sustento, irmãos, vem dele, procede dele. Também aprendemos que quando a nossa provisão acaba, Deus sabe aonde estamos e para onde devemos ir e o que nós devemos fazer. A nossa fonte pode secar, o nosso querite pode secar, os nossos recursos podem secar realmente, mas nós temos da parte de Deus um manancial, irmãos, que jorra e não para mais de jorrar. A Bíblia menciona que foi no deserto que Deus fez a água brotar da rocha. Quem providenciou? Deus. Quem sabe a água deles acabou, a provisão deles acabou. Terminou a água que estava lá no seu pote, que estava lá no seu jarrinho. Exatamente como aconteceu com Ismael e Agar. Estava no deserto, menino chorando, não tinha mais água. De repente, Deus faz um poço do nada surgir. Irmãos, no deserto, Deus abre milagres extraordinários sobre a nossa vida, amém? Aprendemos, irmãos, também na escola do deserto, que Deus tem propósito de nos capacitar para uma grande obra. Você pode observar na leitura bíblica, no seu TSD, no seu tempo sozinho com Deus, na sua leitura você vai observar que sempre Deus estava conduzindo, irmãos, e depois que sai do deserto, Deus começa a usar poderosamente. Com Jesus foi assim. Logo depois de ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito levou o Senhor Jesus Cristo ao deserto. E lá ele foi tentado, lá ele foi provado, mas termina os 40 dias, depois que os anjos lhe servem, a Bíblia menciona que ele começa a fazer discípulos, milagres, e ele começa a pregar com autoridade, multidões começam a chegar, multidões são curadas, pessoas são libertas, mortos são ressuscitados, mas depois do deserto. O deserto não foi antes. A fama vem depois do deserto. O sucesso vem depois do deserto. A glória que existe vem depois do deserto. Mas Deus, irmãos, para nos usar, Ele nos tira dos holofotes, do brilho, dos aplausos, e nos leva para um deserto onde não tem plateia. Foi assim com Isaías, que Deus usou a vida dele, tira do palácio, tira da onde ele tinha uma boa vida, e coloca ele num deserto. Foi assim que Deus fez com Moisés, estava no palácio, Deus tira, coloca no deserto, depois prepara por mais 40 anos no deserto, mas Deus estava preparando para uma grande obra. Todas as pessoas, irmãos, foram treinadas por Deus no deserto, se tornaram grandemente usadas por Deus. Paulo, a Bíblia menciona que passou 3 anos no deserto da Arábia, foi preparado por Deus para ser o maior líder do cristianismo.
que nos deixou o legado, as escrituras, deixou as epístolas que foram escritas com grande graça da parte de Deus, mas foi preparado também no deserto. Quando Deus nos leva, irmãos, para o deserto, é para nos equipar. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não diz, vou botar o sofrimento só porque eu quero ver, só para brincar de videogame. Não. Quando Deus coloca, irmãos, Deus não está desperdiçando. É uma boa oportunidade que nós estamos passando, que Deus está nos dando. Deserto também, irmãos, venha ser um lugar de vitória. Porque foi no deserto que Jesus venceu ao inimigo. Jó somente pôde conhecer a face de Deus depois do deserto. Ele disse, antes eu te conhecia, ouvi falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora, irmãos, muitos, observe bem, muitos foram para o deserto, e infelizmente morreram no deserto, porque no deserto murmuraram, no deserto se queixaram, e achavam que Deus não estava sendo justo, e que era melhor ter ficado lá atrás, do que ter avançado. E Deus nos chama exatamente para nós avançarmos. Meus irmãos, deserto não é acidente. Deserto não é um acidente de percurso, mas deserto é uma agenda de Deus. Deus coloca na agenda. Vou passar, deixar o meu servo, deixar meu filho, vou deixar a minha filha entrar no deserto. Nesta agenda de Deus está os nossos desertos. E nós aprendemos, meus irmãos, tremendamente. O próprio Deus, irmãos, é aquele que nos matricula no deserto também, na escola do deserto. Deserto, irmãos, é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus vai trabalhando a nossa vida. É o melhor lugar para Deus trabalhar na vida de um crente, na vida de um filho dele, são nos desertos. Deus nos matricula, Deus nos coloca e Deus começa o seu tratamento também. Agora, irmãos, Deus nos leva para essa escola, não para nos exaltar, mas como o texto aqui diz, para vos humilhar. Esta escola, irmãos, de Deus no deserto, é uma escola de quebrantamento, aonde já não temos mais holofotes, não temos mais brilho, não temos mais fama, aonde o nosso nome desaparece, onde a nossa grandeza vai caindo por terra, e reconhecemos que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, e de que nós precisamos de ajuda. Meus irmãos, o inimigo vai trabalhar exatamente para levar ao contrário. Quem sabe alguns estão fazendo e procurando atalhos para sair do deserto, mas Deus diz, olha, não está pronto ainda tem que ficar mais um pouco. Deus tratando, meus irmãos, mas o programa do deserto a qual Deus coloca, é um programa intenso, é puxado, mas só Deus só matricula, meus irmãos, aquele a quem Deus tem um grande propósito. Deus não faz nada em vão, Ele é soberano, e Ele sabe o que faz. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, verso 18, para nós concluirmos, diz lá, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Na Bíblia Viva, diz, a desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Agora, irmãos, a Bíblia diz a respeito de Jesus, que Ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se humilhou. João Batista, a Bíblia menciona sobre ele, que João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Ele faz essa oração. João Batista faz essa oração. E sabe qual é o testemunho a respeito de João Batista? A Bíblia menciona o testemunho dele, irmãos, a respeito dele, em Lucas capítulo 7, verso 28. Diz que entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Mas aquele que se humilha, é exaltado. Aquele que é trabalhado por Deus, irmãos, vai se tornando uma pérola preciosa, vai se tornando um diamante, vai tendo um valor melhor. É como o ouro que é refinado, é como a prata que é refinada, é como o barro que é amassado, mas vai sendo transformado em um vaso útil para a glória de Deus. Bem,
Se você está passando por um deserto, fica tranquilo, viu? Deus está no controle. É Deus que coloca. É Deus que nos matricula. É Deus que nos colocou ali. E se Deus colocou, Ele tem um precioso propósito, a qual eu não entendo, a qual eu não sei, mas eu me submeto à sua vontade, ao seu querer. Mas eu quero sair o quanto antes desta escola. Mas depende de mim. Das notas que eu vou tirar. Não é assim na escola? O aluno não sai daquela escola, não sai daquele ano porque não passou. Na escola de Deus também é assim. Na escola do deserto é assim. Não passou ainda, fica mais um ano, meu filho. Passa mais outro ano, foi reprovado de novo, fica mais outro ano, meu filho. E aí vai, vamos lá, vamos estudar, vamos tentar melhorar o meu caráter ainda doentio, falho, o meu caráter ainda mentiroso, enganador, o meu caráter com a mente tão poluída e tão suja, Deus está trabalhando. E aí eu não saí do deserto ainda. Por quê? Porque Deus ainda, irmãos, viu que ainda não estou pronto. Mas o propósito de Deus é que nós venhamos crescer, sair do deserto e ser poderosamente usado por Ele, dentro do propósito dEle e dentro da vontade dEle. A Bíblia menciona sobre o rei Ezequias que se humilhou. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 26. Diz, diante disso Ezequias se humilhou, reconhecendo a sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reino de Ezequias. Encontramos também em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12, que estavam em Manassés, uma grande angústia, mas ele buscou a misericórdia do Senhor, ele passou por um deserto. E Deus, quando ele reconheceu o seu erro, se humilhou muito diante de Deus, foi buscar o Senhor, se humilhou seu coração e Deus colocou ele de volta na sua posição. Isaías 57, verso 15, afirma, assim afirma, do alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração do arrependido. Jeremias 13, 18, dizei, pois, ao rei e à rainha mãe, eis que é chegado o tempo da vossa humilhação, descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram sobre as vossas cabeças até o chão. Daniel capítulo 5, verso 22, mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade e não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com o teu pai o rei. E assim vai, irmãos. E para encerrar, Tiago 4,10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mateus nos diz, capítulo 23, 11, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deus trabalha, Deus está agindo para nos melhorar. Deus não é contra nós. Não é porque eu tenho uma luta, uma batalha tão grande, que eu estou enfrentando tantas coisas severas e ruins contra a minha vida, que Deus não me ama. Não, pelo contrário. Deus está trabalhando a meu favor e não contra mim. Deserto não é uma arma de Deus contra a minha vida, mas no deserto, irmãos, é um benefício de Deus para a minha vida, amém? Nós vamos orar a Deus, vou pedir para a Bruna vir aqui.